quebra de paradigma. É um ano no máximo. Meu nome é Ana Maria Almeida e eu estou há mais de 20 anos dentro da psicologia trabalhando, e eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei muito de estar envolvido com pessoas, e naturalmente eu fui virando para esse lado. Comecei como conselheira, né, uma coisa assim bem livre, e com o tempo, então, eu me interessei pela psicologia, e depois, em virtude da minha experiência familiar, eu fui buscar uma especialização, né, um tema voltado para a família. Por quê? Porque eu vivi tantas experiências difíceis em casa. Na minha família eu tinha perguntas, né? Tinha perguntas, por exemplo, por que o meu irmão morreu e meu pai não foi no enterro dele? Tipo essas perguntas cabeludas, assim, né? Eu queria entender como todo aquele contexto familiar tinha influenciado, né, especialmente meus dois irmãos mais velhos, que morreram em decorrência do álcool. Então, já tinha o interesse por estar com pessoas, e também eu tinha perguntas pessoais. Eu acho que a escolha né, da minha linha de trabalho tem a ver comigo, com a minha experiência. Então, eu fui procurar e achei respostas muito interessantes a respeito do que é essa coisa da família, como a família influencia diretamente a vida de cada um, né? Então, isso foi essa. E hoje eu sou psicóloga, com especialização em terapia familiar sistêmica, tenho uma clínica e tenho um instituto de formação. Hoje nós temos alunos, né, do Brasil e do mundo fazendo formação conosco. Temos uma formação que é reconhecida pela Associação Brasileira e pela ATF, que é a Associação de Terapeutas Familiares. Então, eu tenho um sonho é formar muitas pessoas que possam realmente ajudar efetivamente. Uma coisa que eu gosto muito no nosso trabalho é que a terapia sistêmica ela tem respostas muito concretas e objetivas diante dos sintomas, né? Que, como eu falei, eu tinha perguntas a respeito do por que eu tive dois irmãos alcoólicos. Tinha uma resposta dentro do sistema, não era uma questão individual, era uma questão de como o sistema funcionou na minha casa e que gerou aqueles comportamentos. Então, hoje eu trabalho com isso, né? Eu tenho várias formações, participo de congresso, já dei palestra em congresso, então assim, eu sou apaixonada mesmo, faço isso assim com o coração vibrando, eu atendo, né? Hoje eu atendo muito menos, mas a minha paixão é ensinar, tanto que o Instituto Água Viva hoje, né? Nós temos mais de 100 alunos espalhados pelo Brasil, com essa ideia de fazer uma formação teórica e prática, que é outra coisa que a gente faz muito também, né? Que é a gente ensina a teoria e a gente ensina como agir, como atuar. Então foi assim que tudo começou. Bom, a terapia familiar, essencialmente, ela trabalha com as relações familiares, às vezes até 3 gerações. Por quê? Porque a terapia familiar sistêmica entende que nós somos profundamente influenciados pelo ambiente familiar, né? Então, toda vez que uma pessoa tem um sintoma, esse sintoma não é apenas uma questão do indivíduo, ela é um reflexo de como as relações acontecem dentro da família, como a comunicação acontece dentro da família, como os papéis são definidos dentro da família. Então, a terapia familiar ela tem esse olhar de que como estão as interações familiares, né? E como essas interações influenciam na vida pessoal, no desenvolvimento emocional, no desenvolvimento de carreira. A gente sempre fala assim, sempre que uma pessoa tem uma questão de crescimento, seja na carreira, não consegue terminar uma faculdade ou não consegue ganhar dinheiro, a nossa pergunta é: o que aconteceu na família e impede essa pessoa de se desenvolver? Então, a terapia familiar sistêmica tem esse olhar, né? O olhar para as relações,
um olhar para o papel que cada um tem dentro da família e como isso influencia o indivíduo. Então, a gente tira o indivíduo daquele lugar de ser o sintomático, o sintoma dentro da sistêmica é um reflexo do sistema familiar. Basicamente seria isso. Então, exatamente. O que aconteceu? Como é que nasceu a terapia familiar sistêmica? Ela nasceu numa mudança de paradigma grande da ciência, porque até o início do século XX, o grande paradigma da ciência era o paradigma mecanicista. O mundo é uma máquina, é regido por regras objetivas e claras. Com o advento da física quântica, começou uma observação mais ampla de que, na verdade, o ser humano vive em sistemas. Sistema solar é um sistema. Foi aí que nasceu a preocupação com o meio ambiente, dentro dessa abordagem, né? Que a gente chama mudança de paradigma. Então, houve uma mudança de paradigma do mecanicismo para a visão de mundo sistêmica, que vê isso, né? E também a diferença as abordagens mais tradicionais tratam o indivíduo, não, nós tratamos o indivíduo dentro da família. Mesmo que você não consiga ter um acesso direto à família no atendimento, mas a abordagem esse indivíduo dentro do sistema. Essa é a grande diferença. Né? Outras abordagens estão olhando o que está acontecendo no interior do indivíduo. Por exemplo, se alguém chegar e falar assim, uma criança está com dificuldade de ir para a escola, ao invés de eu pensar assim, essa criança tem alguma questão dentro dela, eu vou pensar assim, o que está acontecendo na casa lá, no casamento, com essa mãe, que essa criança está insegura. Então, a gente amplia a perspectiva. Ao invés de olhar só para a criança que está apresentando o sintoma, a gente vai procurar. Por quê? Porque outra coisa muito interessante da terapia familiar, ela entende que todo grupo de pessoas, especialmente a família, tem muita ansiedade. A ansiedade é uma emoção que está ali, né, circulando pela família. E se tem uma tensão, um problema financeiro, um problema de saúde, um problema no casamento, a ansiedade sobe. Quando a ansiedade sobe, alguém pode ficar sintomático. Porque, como eu estou inserido naquele sistema, eu não estou diretamente relacionado com aquele problema, mas nós chamamos de ansiedade familiar. Então a criança fica ansiosa por causa da ansiedade do sistema. Sim, por quê? Porque dificilmente, mesmo a pessoa sendo órfã, ela tem uma história. E ela vai ter uma história relacional. Então a gente amplia para isso, para outros contextos, por exemplo, também escola, a gente atua muito no âmbito da escola. Né? Hoje tem terapia, os advogados se utilizam muito dos conceitos da sistêmica, por quê? Um casal vai se divorciar. Né? Muitas vezes o divórcio está acontecendo por problemas que não são só daqueles indivíduos ali, tem uma questão familiar mais ampliada. Então, hoje a gente está trabalhando com muitos contextos, hospital, né? Tem muitos assistentes sociais que são especializados em terapia familiar, porque eles estão lidando com contextos sociais, né? Famílias às vezes disfuncionais, ausência paterna, uma série de questões que hoje a gente consegue atuar. Então, hoje a terapia familiar não está restrita ao consultório, né? Ou ao atendimento de um casal, de um indivíduo. A gente está entrando mesmo dentro de outras instâncias, com certeza. Olha, conflito de casal. A gente fala assim, dos relacionamentos mais difíceis da vida é o relacionamento conjugal. E outra coisa, o casal, a relação conjugal define o ambiente familiar. É o casal que vai definir junto como é que aquela dinâmica familiar vai funcionar. Então, por exemplo, se um casal tem uma briga, né? A criança está ali brincando. Se aquela criança perceber
que os pais estão brigando, ela pode, olha que coisa séria, aquela criança pode fazer um sintoma, ter uma febre, passar mal, para chamar a atenção dos pais para ela, para tirar a atenção dos pais da briga. Por quê? Porque a gente entende, estudando, que é muito importante para a criança ter o pai e a mãe presente, tá? Porque isso dá segurança para ela. Quando isso é ameaçado, muitas vezes a criança fica com tanta ansiedade, com tanto medo daquela briga, que ela acaba criando um sintoma. Outro problema muito grande que nós temos também são repetições de padrões, né? Muitas vezes um cliente chega com uma depressão e aquela depressão é histórica. O pai teve, o avô teve, ou no caso, uma mulher, né, pode ter um pânico. E se a gente isolar, pensar o que aconteceu com ela aqui, mas a gente amplia, né? Na anamnese, fazendo genograma, a gente vai descobrir que ela viveu dentro de um sistema extremamente ansioso, né? Então, a gente vai buscando, a partir do sintoma que a pessoa apresenta, nós trabalhamos com todo tipo de sintoma, tá? Dificuldade de aprendizagem, muitas vezes é uma recusa em crescer. Às vezes a criança não está aprendendo, não é porque ela não tem cognição para aquilo, é porque ela está com medo de crescer. Então, tem uma série de situações que a gente pode trabalhar. Sim, vou te contar. Uma criança que apresentava sintomas muito graves de alergia, praticamente não podia comer nada. E de vez em quando ela tinha que ir para o hospital, né? Então os pais estavam num nível de sofrimento muito grande. Aí geralmente os pais querem trazer a criança para a terapia. Na nossa abordagem, nós não atendemos criança fora do contexto familiar. Então eu chamei os pais, tá? Fiz uma sessão com os pais. O que eu descobri? Que os pais estavam passando uma crise financeira muito severa e que gerava brigas e brigas e brigas muito grandes. E quando isso já estava desde antes da criança nascer. Então a criança já nasceu dentro desse campo de ansiedade, de briga, de confusão. E o marido tinha conta conjunta com a avó. Então o dinheiro, ninguém sabia se o dinheiro era da avó, se era dele, e a esposa brigava com ele. Aí nós fizemos um trabalho, não foi mágico, né? Mas nós fomos organizando a vida dele, organizando o casamento, e, por incrível que pareça, a alergia da criança sumiu. Então, é isso que eu falei. A criança absorve a ansiedade do sistema. Então, a gente olha muito para isso. Eu tenho uma outra criança que, com 3 anos, não falava, não interagia com outras crianças e não dormia à noite. De novo, chamei os pais, porque de novo os pais falam: você podia atender meu filho? Qual é o sintoma? A criança não fala, a criança não quer brincar e tal. Traz o casal. Entendeu? Então, trabalhei de novo a mesma coisa. Trabalhei o casamento. O que acontecia? A criança chorava à noite e a mãe saía do quarto do casal, ia ficar com a criança, acabava dormindo com a criança. Então, o casal começou a ter um estresse muito grande entre eles, né? Aí, com esse estresse que tinha aqui, a mãe ficou cada vez mais ligada à criança. O que ela fazia? Ela deitava com a criança e a criança mamava no peito dela, sem ter leite. Ou seja, aquele processo de autonomia que uma criança de 3 anos já devia ter, não estava acontecendo, por causa de uma dependência excessiva da mãe. Aí eu trabalhei o casamento primeiro, organizei o casamento, fizemos alguns acordos, né? E fiz a mãe, um trabalho junto comigo lá, liberar o filho para crescer. Aí eu expliquei para ela, eu falei: olha, por causa do conflito com seu marido, você acabou criando uma ligação muito intensa com seu filho. Aí o que o filho faz? O que a gente chama na terapia de feedback. A mãe está carente. Como é que o filho reage? O filho responde à carência da mãe não crescendo, não falando, não se desenvolvendo.
e hoje essa criança está por aí correndo, aprendendo. Então, nosso trabalho é esse, é identificar essas disfunções da organização familiar para que o sintoma seja liberado. Olha, muito. Por quê? Porque a gente sempre fala assim, você não atende uma família brasileira com o mesmo olhar de uma família italiana ou de uma família de outra nacionalidade. Por quê? Por causa dos padrões familiares. Entendeu? Por exemplo, o Brasil e a América Latina tem uma coisa que eu falo muito. Nós somos a cultura da família e não do casal. Aqui no Brasil é muito mais importante você cuidar dos filhos do que do casamento. Isso está escrito, a gente tem, né? Você vê, a gente fala assim, às vezes o casal casa, passa um tempo, tem um filho, o casal deixa de existir e passa a viver em função do filho. Isso é muito comum. Aí vem mais filho, acabou. O casal acabou. Não tem tempo mais sozinhos, o casal não se comunica. A gente fala assim, virou uma grande família. Então, para a gente, existe uma diferença bem importante que é, dentro de uma família, precisa ter os subsistemas. Subsistema casal, que tem que ter toda uma proteção, claro, inclusive a gente fala assim, a porta do quarto do casal é fechada, trancada, e o quarto do casal é sagrado. Por quê? Para a gente começar a criar uma clareza desse subsistema. E depois tem o subsistema parental, que é quando o casal se une para exercer a parentalidade, cuidar dos filhos, abraçar, dar carinho, dar limite, juntos. E existe o subsistema fraterno, que é o subsistema dos irmãos. Os irmãos precisam aprender a interagir junto, brigar, resolver. A gente não é a favor daquelas intervenções o tempo todo. Ah, meu irmão me bateu, resolve aí. A gente estabelece regras. A gente fala assim, ó, não pode xingar, não pode bater, não pode pegar a coisa do outro sem pedir, o resto se virem. Por quê? Para a gente ensinar a criança a conviver com os pares. Isso hoje é uma coisa muito interessante. Como tem muita tensão no casal, olha que coisa esquisita que acontece. Muitos filhos são puxados para o sistema do casal e fica ali no meio. Então ele deixa de conviver com os irmãos para vir adulto muito cedo. É aquele que está sempre lá perto, cuidando, conversando com o pai, conversando com a mãe, e isso pode dar muito problema, entendeu? Então seria mais ou menos isso. Por exemplo, uma mãe solo, que é uma coisa muito comum hoje, sabe que no Brasil 40% das famílias são lideradas por uma mulher. A questão é a mesma, desde que essa mãe fique num lugar acima dos filhos, num lugar na hierarquia, essa família vai funcionar, tá? Então, por exemplo, se a gente perceber, estou falando isso na nossa prática, tá? E essa mãe está com dificuldade, por exemplo, de colocar limites para aquele filho, porque muito atarefado, tudo, a gente pergunta assim, tem alguém da família que pode ajudar um pouco para ter um contato? Porque é muito estressante, a gente sabe, né? Para uma mulher sozinha, tem que trabalhar, cuidar de casa, cuidar de filho. O que a gente observa muito é isso. Tem uma avó, tem um vô que pode ficar com a criança, eventualmente, porque nós temos que ser realistas. Essa coisa de que ser mãe é padecer no paraíso não é verdade. Não é verdade mesmo. A gente hoje tem bastante cuidado com isso, de cuidar das mães, né? Esses dias eu vi um post dizendo assim, nasceu a criança, nasceu junto com a culpa. A mãe já pare a culpa junto com a criança. E infelizmente é verdade. Por quê? Porque acha que a mãe tem que fazer tudo. A mãe tem que ser perfeita. Então, numa mãe solo, a gente cuida para que ela tenha suporte social, apoio, e que ela possa conseguir ter momentos de descanso. Hoje a gente está preocupado em cuidar das mães, né? Porque uma mãe estressada, uma mãe cansada, não tem jeito. Como é que ela vai conseguir, né, criar um ambiente para o filho? Então, assim, a sistêmica, ela está sempre olhando o desenvolvimento, é criar um ambiente onde né, a criança ou o adolescente possa se desenvolver
e ter autonomia. Nossa, se perguntar assim, qual o objetivo da terapia familiar sistêmica? Promover autonomia emocional, autonomia profissional e autonomia financeira nas pessoas, independente de como essa família se constitui. Tá? A gente está sempre olhando que os recursos que a família tem para que as pessoas possam se desenvolver. Não sei se eu respondi, se vocês quiserem. Eu trabalho com educação. Ah, é? Tem 20 anos que eu trabalho numa escola e Uau. eu vejo isso. Escola pública, de comunidade. E eu vejo que a estrutura dessas crianças, como você está falando, eu estou começando a entender. A cognição, Isso. quanto é comprometida, mas Exatamente. faz parte do todo. Faz. Então, por isso que eu estou falando, a gente hoje tem essa preocupação de buscar apoio para essa mãe. Apoio social, apoio familiar, porque é uma missão praticamente impossível, né? E outra coisa é que a gente tem estudos hoje que mostram, você deve saber disso, que um ambiente desorganizado mexe no cérebro, no desenvolvimento cerebral, não é só emocional, não. Então, às vezes, a criança num ambiente muito estressante, né, sem esse apoio, ela já vai sair prejudicada. Outra coisa, como é que você ajuda uma criança que está nesse contexto? Ela vai ter que quebrar outro contexto importante da terapia familiar, se chama lealdade. Essa criança não pode crescer mais do que a mãe. Isso vai ter que ser dito, vai ter que ser trabalhado. A gente fala isso. Um dos conceitos mais fortes dentro da visão sistêmica é o conceito de lealdade. Todo grupo pressupõe uma lealdade. E essa lealdade ela é tanto positiva quanto negativa. Então, em ambientes estressores, ambientes com muitos problemas, é difícil desenvolver, porque como é que eu posso ser mais feliz que a minha mãe? Como é que eu posso ser diferente da minha mãe? A gente trabalha dessa forma, tá? Tentando assim, introduzir uma nova, uma possibilidade de mudança. Mas o contexto familiar é fortíssimo. A gente tem visto muito isso hoje. Então, assim, às vezes a escola pede ajuda para a gente. E o que a gente faz? A família, não adianta atender. Volto a falar, isso é nosso estilo de trabalho. Não é a criança, é o contexto que ela está inserida. Criança, exatamente, a criança é o sintoma. Não. É um ano no máximo, 2. Eu acho que isso é uma quebra de paradigma. Exatamente. É uma diferença, é um diferencial, né, da sistémica para as outras terapias que tem. É por quê? Porque o objetivo da psicanálise é maravilhosa, como já falei, a teoria, né? Mas ela é lenta por quê? Porque a pessoa tem que ter um insight dentro dela, tal. Isso né? Agora, a terapia familiar procura o seguinte: a pessoa te procura com sintoma, ela quer solução. Então eu vou tentar, né, com todas as ferramentas que eu tenho, a gente tem muitas, você sabe disso, intervir para que aquele sintoma perca força. Então nós somos objetivos, a gente não fica esperando a pessoa entender, não, a gente vai fazendo uma psicoeducação. Está entendendo aqui, fulana, por que está difícil para você terminar essa faculdade? Sua mãe formou? Não. A sua avó formou? Nós estamos com um caso assim real. Alguém da sua família já formou? Nunca. Aí ela quer formar e não consegue. A questão dela. Por que eu não consigo passar de ano, passo em uma, não passo na outra? É um sintoma. Aí você vai olhar a história. Nenhuma mulher da família dela nunca formou, nem chegou na faculdade. Então, aí o que a gente vai fazer? Vamos despedir? Tarefa? Está entendendo que você pode ser diferente, que você pode fazer diferente da sua família, mas isso vai exigir de você que você suporte uma punição temporária. O que é punição temporária? É falar assim, alguém falar assim para você, agora você ficou exibido só porque você tem uma faculdade? Que acontece isso no ambiente familiar. Todo mundo está aqui, né? Se alguém sobe um pouquinho, qual a reação do sistema? Puxar
Tudo bem, garoto, está entendendo bem. Não, puxar de volta. E aí, quando o nosso cliente está nesse processo aqui, a gente vai trabalhando com ele esse processo de conscientização. Eu costumo dizer assim, ó, para mudar um sistema, geralmente começa com uma pessoa. Se aquela pessoa consegue, por incrível que pareça, depois as outras pessoas se inspiram. Essa semana mesmo eu falei com uma cliente minha, eu falei, ela começou a terapia sozinha e agora a família inteira está interessada. O que aconteceu? Por quê? Porque o sintoma dela sumiu. Então a gente é objetiva, prática, intervencionista, entendeu? Gente intencional e objetiva. Normalmente nossos clientes saem com uma tarefa para fazer em casa. A tarefa de casa, por isso que a nossa terapia não é prolongada. Por quê? Porque o cliente precisa, ele precisa ser ativo. Então, você dá uma tarefa, ele vai levar a terapia até a próxima sessão, você vai estar lá presente, ele vai fazendo a tarefa, pensando no que você falou para ele. Então, a gente é bem objetivo e prático. Nós temos várias ferramentas dentro da terapia sistêmica, e uma das mais importantes é o genograma. O que é o genograma? É uma árvore genealógica de 3 gerações. Então, por exemplo, chega o cliente aqui, eu vou levantar a história dele todinha, aqui, né, a idade dele, o que ele está fazendo, qual a queixa dele. Aí eu vou subindo, aí eu vou, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Aí eu vou montando. A gente desenha mesmo, né? A gente vai desenhando na anamnese. Quem é seu pai, sua mãe, quando é que eles casaram, quantos filhos têm, qual a profissão dele. A gente olha tudo, profissão, idade, época que casou, né? Quando foi a data de casamento, quantos anos de casado, quantos filhos, qual o lugar que esse filho tem na hierarquia familiar, se ele é o primeiro, se ele é o segundo, se ele é o terceiro. Né? Tudo isso influencia, tá? E aí a gente sobe para os avós paternos, os avós maternos. De novo, o nome do seu avô, da sua avó, qual a profissão deles, já estão vivos, estão mortos, quantos filhos tiveram, seu pai é qual filho, a gente puxa. Aí para o lado da mãe, né? A avó, o avô, quantos irmãos, qual o seu lugar na hierarquia. A gente casa aqui o casal, né? Casal que vai gerar o nosso cliente lá embaixo. Então, isso feito, eu vou procurar no genograma os padrões de repetição. Vamos procurar eventos estressores, por exemplo, às vezes a morte de um avô, na época que está nascendo uma criança, é extremamente estressante. A criança pode ficar doente, sabia? Nós temos casos em que o avô morreu. Eu tenho um caso concreto. O avô morreu em agosto, a criança nasceu em dezembro. E essa criança nasceu com uma série de dificuldades, né? E teve que ir para o hospital muitas vezes. Tá? Então, na sessão, eu falei para ela, imagina, ela era muito ligada ao avô, sofreu demais. Então, o sofrimento dela influenciou a criança. Então, o genograma te dá uma visão da família em 3 gerações, porque nós acreditamos que as relações, os vínculos são muito fortes intrafamiliar, né? Avós, netos e filhos e tal. Então a gente vai fazer o genograma é para isso. E para identificar padrões, por exemplo, às vezes, como eu falei, tem muita depressão na família. E às vezes essa depressão começou lá e desceu para a pessoa aqui embaixo. Então, aí a gente vai mostrando, porque outra coisa muito interessante da sistêmica é que a gente diz o seguinte: tudo que é repetido é o que não é sabido. Eu repito aquilo que eu não sei. Então, por incrível que pareça, as pessoas não sabem sua história. A gente começa o curso falando, você precisa conversar com seus pais. Sabe de onde seu avô veio, onde ele nasceu, quando ele morreu, que doença ele teve, se ele foi outra coisa. Se alguém trouxesse uma pergunta, por que eu não consigo ganhar dinheiro? Está na família. Não é uma questão individual apenas. Você vai ver lá
que é uma família que sempre teve dificuldades financeiras, teve falência, dificuldade de lidar com o dinheiro. Então, uma das coisas muito fortes dentro da sistêmica é a repetição de padrões familiares, que o genograma te conta. E aí, em cima desse olhar, você começa a identificar. Está tudo dentro da família, na nossa ótica. Nós temos 3 psiquiatras que trabalham junto conosco, né? Então, é uma interação muito forte, muito intensa, a gente conversa, troca, né? Às vezes a gente encaminha para ele encaminha para a gente. Então, como psiquiatra é muito importante, muito forte. E, por exemplo, às vezes o cliente vai para o psiquiatra, isso hoje é mais comum, e ele fala, olha, eu vou te medicar, mas você precisa fazer terapia. Mesma coisa no nosso caso, você veio para terapia, nós vamos te ajudar, mas o nível de estresse que você está, o nível de ansiedade, precisa de uma medicação. Então a gente trabalha junto. Também trabalhamos junto com o endócrino. O endocrinologista é muito importante, por quê? Porque muita gente tem problemas hormonais, tanto homens quanto mulheres. Esses dias mesmo eu encaminhei uma cliente minha, né? Eu fiz todo o mapeamento, toda a história dela, e falei, agora você vai procurar um endócrino, porque já está fora da minha alçada. E, de fato, ela estava com um problema. Então, a gente trabalha muito, muito mesmo. Com professores também, né? Quando a escola precisa de um suporte. Então, assim, é uma interação muito intensa, muito ativa e muito rica. Assim, um autor brasileiro muito acessível, o Moisés Grossman. Tá? Os livros dele são extremamente fáceis de compreender, porque ele foi o pioneiro da terapia familiar no Brasil. E ele está atuante até hoje. Ele tem 84 anos, né? Ele é nosso professor, nossa referência. E ele foi para fora, ele foi estudar fora, na Itália, e ele trouxe essa abordagem para cá. Então, ele tem vários livros e fáceis de ler. Qual seria a habilidade que essa pessoa deveria desenvolver? Olha, tem que fazer terapia sistêmica. Minha primeira orientação para quem quer entrar nessa área, faz uma terapia, depois vai fazer uma formação, né? Nós temos vários institutos credenciados no Rio hoje. Isso é importante, tem que fazer com uma instituição, e quando você termina, te dá um diploma. Por exemplo, o nosso instituto te dá um diploma, que com esse diploma você se associa à Associação de Terapia Familiar regional e brasileira, né? E eu acho que uma coisa muito importante, a gente fala assim para os alunos, precisa mudar a maneira de pensar, mudar o paradigma. O que é o paradigma mecanicista? Fácil de entender, é a superespecialização da medicina. É uma visão mecanicista. Por exemplo, você tem um problema no pé, você procura quem? Ortopedista. Se tem um problema na cabeça, você procura um especialista. A medicina, antigamente, ela era integral. Se você tem um problema, aquele órgão é apenas expressando algo que nem sempre começou ali, né? Então, essa super especialização da medicina mostra essa visão mecanicista. Então, a visão sistêmica, ela tenta mostrar que nada acontece solto, ninguém fica doente à toa, né? Você não tem um problema renal à toa, você tem uma série de ações que você foi fazendo ao longo da vida, né, que impactaram a sua saúde física. Mas não foi só aquela pedra não nasceu do nada, nasceu de hábitos, né, ou até alguma herança genética. Então, assim, a gente procura formar isso, né? Então, as leituras básicas, assim, fáceis de ler, seriam os livros do Moisés, fazer o curso e fazer terapia. A Catarina nos conhece. Nossos alunos, como eu e a minha sócia, nós estudamos sistêmica tem 25 anos.
Por exemplo, semana que vem eu vou dar aula, eu estou estudando o mesmo texto. Por quê? Porque a sua cabeça precisa abrir. Nós estamos acostumados a pensar de forma linear, ou seja, aquela pessoa está com um problema, o problema está nela. A criança está com dificuldade de aprendizado, a gente fica ali naquela coisa, tentando, né, ajudar a criança fora do contexto familiar. Então a gente hoje precisa ampliar essa. Então a gente fala assim para os alunos: precisa aprender a pensar sistemicamente. Pensar sistemicamente significa o sintoma é a febre do corpo, né? Então o corpo, quando você está doente, tem o que? Febre. No sistema, quando alguém tem um sintoma, seja qual for, a raiz está lá na família. Tem até um filme que eu sugiro, Prenda-me se for capaz. Para quem gosta de filme, outro filme muito interessante é esse Água como Água para Chocolate, o Chocolate, que mostra o sintoma das pessoas dentro do ponto de vista sistêmico. This is Us, This is Us é família pura, né? Sistêmico pura. Então, assim, outra coisa que a gente faz muito também, nós ensinamos através de livro, das aulas e de filmes. Filmes ajudam muito. Filmes sempre tem uma história familiar. Eu agradeço aí muita oportunidade, que realmente a gente é muito apaixonado pelo nosso trabalho. Nós temos uma equipe grande hoje, né? O Instituto Água Viva, tá? Só procurar no Instagram, Clínica Água Viva, Instituto Água Viva. E nosso sonho é realmente formar muitas pessoas que tenham uma percepção do mundo mais ampliada e que tenham ferramentas de intervenção para ajudar nossas famílias a serem mais saudáveis e, sendo saudáveis, ter pessoas mais saudáveis.